Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos continuar o estudo sobre as funções inorgânicas, trazendo como tema as bases de arrênios ou arrênios. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começarmos a nossa aula de hoje, gostaria de convidar você. Venha fazer parte do meu time, se inscreva no canal, ative... Assim, saberá quando tem novos vídeos no canal. Vamos ajudar outras pessoas? Curta, comente, compartilhe os vídeos com seus colegas e amigos. E como sugestão de complemento da sua aprendizagem, assista sobre as funções orgânicas os vídeos 1, 2 e 3, principalmente o da nomenclatura de ácidos ou da ionização, né? Você vai precisar lembrar o que é dissociação iônica no vídeo de hoje, que é sobre as bases. Vamos lá? As funções orgânicas foram divididas em grupos para facilitar o estudo. Já fizemos estudos sobre os ácidos, hoje vamos estudar sobre as bases. Sobre elas, nós vamos ter a definição, propriedades, classificação e também nomenclatura. Objetivos da nossa aula: reconhecer o comportamento ácido, básico e neutro dos materiais, reconhecer os principais ácidos e bases, reconhecer que as substâncias podem ser representadas por fórmulas e reconhecer fórmulas de substâncias mais comuns. O que seriam bases? Bases, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, libertando como cátion apenas o íon OH-, conhecido como hidroxila ou oxidrila. Então, é uma base ou um hidróxido. Veja os exemplos. Nós temos o NaOH na presença de água, liberando Na+, OH-. Temos o FeOH3 na presença de água, liberando como cátion Fe+, OH-. Veja, o que ocorre? Como ânion, OH- nas duas situações. Propriedades das bases. Propriedades é o mesmo que características. O sabor. Claro que não podemos sair por aí experimentando todas as substâncias para saber se são ácidas ou básicas. Elas apresentam sabor cáustico, lixívia ou adstringente, que é aquela sensação de banana verde, que aperta a boca como se amarrasse. Então, quem já tomou leite magnésio também sabe como é o sabor de uma base. Então, algumas a gente tem a possibilidade de experimentar. Outras, como o hidróxido de sódio, que é um dos componentes de fazer sabão, ele é corrosivo. Então, em contato com a pele, ele vai deteriorar a nossa pele. Outra característica das bases é a condutividade elétrica, ou seja, quando eu coloco uma base em água, ela vai conduzir corrente elétrica e vai acender a lâmpada. Então, em solução aquosa ou alcalina, conduz corrente elétrica. Outra característica das bases é a sua ação nos indicadores. O que são indicadores? São substâncias que a gente coloca na presença de ácido ou bases que vai identificar essas substâncias. Por exemplo, a fenolftaleína é um indicador que, quando colocado em meio básico ou meio alcalino, ele vai apresentar coloração róseo. Já o indicador azul de bromotimol, quando em solução alcalina, ele vai apresentar coloração azul. Outra característica das bases é que elas têm pH maior do que 7. Outras características: ação sobre ácidos. As bases reagem com ácidos produzindo sal mais água. Olha o exemplo, nós temos aí o cloreto de sódio produzindo o sal de cozinha, no ácido clorídrico produzindo sal, mais água produzindo sal de cozinha e mais água, que é o cloreto de sódio. Outro exemplo, o ácido sulfúrico mais hidróxido de bário produzindo o sulfato de bário mais água. Então, nós podemos escrever dessa forma: uma base mais um ácido forma um sal mais água. Outra propriedade das bases é a solubilidade. A solubilidade das bases varia conforme o elemento formador. Nitrogênio e ametais alcalinos formam bases solúveis.
Metais alcalinos terrosos, com exceção do magnésio, formam bases pouco solúveis. E os metais de transição formam bases insolúveis. Passamos agora para a classificação das bases. Então, elas são classificadas quanto ao número de hidroxilas ou oxidrilas, em monobases, dibases, tribase e tetrabases. Vamos ver um exemplo de cada um desses tipos de classificação. As monobases, veja, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, libera uma hidroxila. O hidróxido de amônio também libera uma hidroxila. Então, na dissociação, a molécula de base liberta apenas uma hidroxila. Vamos às dibases. Veja o exemplo. O CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, libera como cátion Ca mais 2 e duas hidroxilas. Então, nesse caso, na dissociação, a molécula liberta duas hidroxilas. As tribases. Nós temos o exemplo aí do hidróxido de ferro. Libera como cátion Fe3+, e como ânion 3 hidroxilas. Então, na dissociação, a molécula, para ser classificada como tribase, ela liberta 3 hidroxilas. E tetrabase, exemplo do hidróxido de estânio, ele forma aí 4 hidroxilas. Então, na dissociação de uma tetrabase, liberta 4 hidroxilas. Vamos à classificação das bases quanto ao grau de ionização, ou seja, quando a gente fala de grau de ionização, estamos nos referindo à força das bases. Base forte, base fraca. Então, essa é a classificação das bases. Quando nós temos uma base forte? Quando nós temos as bases, as hidroxilas ligadas a um metal alcalino ou alcalino terroso. E temos a exceção do berílio e do magnésio. Então, observe que no hidróxido de sódio, no hidróxido de potássio, no hidróxido de lítio, nós temos um metal alcalino ligado. Já no hidróxido de cálcio e de bário, nós temos um alcalino terroso. Então, a exceção que não é base forte é o berílio e magnésio. Então, grava aí, grupo 1 da tabela periódica e grupo 2, ou 1A e 2A. Formam bases fortes. Enquanto nós temos as bases fracas. Olha os exemplos: hidróxido de prata, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio, de zinco, de ferro 3, de chumbo 4. Então, as bases em que a hidroxila se liga aos demais cátions, que são os metais de transição e o hidrogênio. Então, fica fácil de classificar uma base quanto à força. Temos o grupo 1 e o grupo 2, com exceção do berílio e magnésio. As demais são fracas. Então, muito simples, não? A outra classificação é quanto à solubilidade. Já falamos sobre isso lá nas propriedades, são as características. Então, as bases elas podem ser classificadas em solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. As solúveis, hidróxido de sódio, de potássio, de lítio, de amônio, são as bases em que a oxidrila se liga ao metal alcalino e ao hidróxido de amônio. Então, essas são referentes à solubilidade, às bases solúveis. As pouco solúveis, hidróxido de cálcio, de bário, são as bases em que a oxidrila se liga ao metal alcalino terroso. E as praticamente insolúveis são as demais. Então, bem simples também. A nomenclatura das bases. Então, como é que a gente vai dar nome às bases? Então, nós temos várias possibilidades. A primeira, o cátion forma uma única base. Para isso, nós temos uma regra geral, que é o hidróxido, mais o di, mais o nome do cátion. Então, veja o exemplo. NaOH, o hidróxido identifica o H. Qual que é o nome do cátion? O Na. Então, hidróxido, esse é o cátion, o nome hidróxido de sódio. Outro exemplo, CaOH2. O meu cátion é o Ca mais 2, então hidróxido de cálcio. O NH4OH. Meu cátion NH4+, então hidróxido de amônio. Há um outro exemplo, quando o cátion forma duas bases diferentes. Então, nós vamos colocar o nome hidróxido, mais o nome do cátion, mais a terminação oso para menor NOx e ico para maior NOx. Lembra que a gente usava essa nomenclatura nos ácidos? Maior NOx, ico, menor NOx, oso. Então, aqui nas bases, quando formam duas bases diferentes, nós temos, então,
é a possibilidade de utilizar a terminação oso para o menor NOx e ico para o maior. Vamos aos exemplos. O ferro, por exemplo, tem o NOx mais 2 para o FeOH2 e o NOx mais 3 para o FeOH3. Se você lembrar de como era aquela regra de fazer as fórmulas lá na ligação química, a gente faz o quê? O OH tem valência menos 1. Então, a valência do OH, nós temos aquela forma de fazer. Valência do ânion passa a índice do cátion, valência do cátion passa a índice do ânion. A gente faz o inverso. O 2 era o quê? A valência do cátion. E o 1 é a valência do ânion. Então, faz o processo inverso, você vai descobrir qual que é a valência. Então, esse 2 que está aqui no NOx do ferro, é esse 2 que está aqui embaixo. Então, você devolve ele para lá. Então, já identificamos que o Fe2+ é o menor NOx. Então, vai ser hidróxido ferroso. E para o ferro de NOx mais 3, vai ser hidróxido férrico. Outro exemplo, o chumbo tem NOx mais 2 e NOx mais 4, percebe? O 4 volta lá para a valência, o 2 volta lá para a valência ou para o NOx. Então, hidróxido plumboso, porque aqui a nomenclatura vem lá do nome de origem. O hidróxido com NOx mais 4 vai ser o hidróxido plúmbico. Vamos então para as bases constituídas por cátion com duas valências diferentes. Podemos então substituir as terminações oso ou ico pelas duas valências em algarismos romanos. Então, ou a gente faz com a terminação oso ou ico, ou a gente substitui. Veja, o ferro que tinha valência mais 2 vai se transformar então no hidróxido de ferro 2. E o ferro que tinha valência mais 3, que era o hidróxido férrico, vai ser chamado de hidróxido de ferro 3. Então, a gente coloca em algarismo romano o NOx, que é referente ao cátion. O mesmo exemplo do chumbo, que era o hidróxido plumboso, passa a ser o hidróxido de chumbo 2. E o hidróxido plúmbico passa a ser o hidróxido de chumbo 4. Bem simples. Vamos à nossa aula sobre as bases, suas características, classificação e também nomenclatura. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem. Então, se você ainda não deixou o seu... refaça isso nesse momento, eu vou ficar muito feliz. Registre nos comentários a sua gratidão ou a sua dúvida e compartilhe com seus colegas e amigos os vídeos. Vamos ajudar mais pessoas. E hoje o grande abraço meu vai para você, Caroline Souza, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. O meu grande abraço, um beijo para você, para todos os seus colegas aí da sua escola, seus professores, a todos os seus amigos aí de Poços de Caldas. Então, um grande abraço e um beijo para você, Caroline Souza. Até a próxima aula. Santos.